abrir as Escrituras de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. E vamos falar nessa noite sobre os 5 pontos centrais da Reforma Protestante, em termos teológicos, chamados 5 solas. A gente vai devagarinho, mostrando cada um deles para a edificação da igreja. Ainda não estou usando o recurso aqui, mas ver se no próximo domingo, os outros domingos que se seguem, os sermões já chegam, pelo menos os esboços centrais serão colocados aqui, para os irmãos irem acompanhando também, para gravar mais a mensagem que está sendo compartilhada com os queridos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Que Deus graciosamente nos abençoe nesta noite, compartilhando a sua palavra para a edificação da igreja. Feche os seus olhos, faça uma oração, peça a Deus misericórdia, peça que Deus, através do seu Espírito, lhe abençoe nesta noite, abrindo a sua mente, o seu coração para a palavra de Deus e abençoando também o pregador, Porque eu já disse e torno a dizer, eu não tenho a capacidade de falar o seu coração. Minha capacidade é falar os seus ouvidos. Daí para diante é uma obra exclusiva do Espírito do Senhor, A glória dele, como nós vamos ver aqui no final desses 5 pontos centrais da fé evangélica da Reforma Protestante. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de estarmos nesta noite em tua casa, diante de tua augusta presença, para celebrar o Senhor nosso Deus, fazermos as nossas preces e também ouvirmos a tua santa e bendita palavra. Ser servido, ó Deus, a abençoar cada pessoa que se encontra aqui nesta casa, nas salas, nas criancinhas que estão reunidas, no berçário, que o Senhor possa abençoar o teu povo nesta noite de maneira toda especial, falando aos seus corações, ó Deus, gerando vida, gerando renovação espiritual, gerando, ó Deus, a consciência da vida cristã de uma maneira poderosa, que os filhos possam sair daqui mais animados, renovados, fortalecidos pelo Espírito e pela palavra de Deus. Abençoe a minha vida, abençoe a igreja, em todas as áreas, em toda a sua extensão, que em nosso ministério o teu nome seja sempre glorificado. Esta é a nossa oração, que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, no dia 31 de outubro, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Quem estava aqui na terça-feira passada, ouviu o pastor Valdemar discorrer sobre o assunto. É verdade que de forma sucinta, porque o negócio é muito extenso, é muito complexo, aquele movimento religioso que houve na Europa no século XVI, e que o reflexo está nas igrejas espalhadas no mundo inteiro, nas igrejas evangélicas, graças a Deus por isso. Eu vou devagarinho aqui mostrando algumas coisas para os irmãos. Existem inúmeros livros já à disposição dos queridos. Estou lendo um livro muito bom que foi lançado recentemente, A História da Reforma Protestante, e tem um livro também de Teologia da Reforma Protestante, e outros livros, biografia de Lutero, Calvino, Zwinglio e Melanchthon e assim por diante. Eu já li basicamente quase todos, Estou já fazendo uma segunda leitura, porque realmente esse movimento e a vida daqueles reformadores nos inspiram muito, para a gente continuar apegado à palavra, apegado à doutrina evangélica. Os irmãos já têm conhecimento que o cristianismo nasce ali na Judéia, em Jerusalém, e se expande no mundo antigo. E passou-se mais ou menos uns 3 ou 4 séculos e a igreja tinha uma cara evangélica, mas já estava se desviando da doutrina, dos caminhos do Senhor. Com Constantino, o imperador romano, aí oficializou-se a religião cristã como a religião do Império Romano,
e daí o negócio começou a descer para baixo, como se diz, né? É uma redundância, mas é interessante dizer isso aí. Começou a declinar. E para os irmãos entenderem melhor, passaram-se mais de 1000 anos a Igreja Católica dominando soberanamente no mundo inteiro. Algumas luzes assim apegadas à palavra, a Cristo, pequenas, coisinhas pequenas, mas chegou a hora de Deus levantar homens cheios do Espírito, homens fortes, né? Consagrados para empreender uma obra gigantesca que mudou a face do cristianismo completamente. E nós temos alguns homens que nós poderíamos citar, como Calvino, que foi um homem que legislou, digamos, a reforma protestante, produziu um tratado teológico extraordinário que hoje está servindo ainda de bênção para a igreja. Temos o Zwinglio, que foi um reformador suíço, também muito corajoso, que empreendeu uma obra muito grande, e outros que antecederam a ele. Mas o mais forte deles, o homem que afixou na catedral da igreja de Wittenberg, na Alemanha, um documento desafiando a quem quisesse discutir com ele sobre os assuntos básicos do cristianismo, chamado 95 Teses de Lutero. E o negócio dali começou a pegar fogo, né? Começou uma revolução espiritual na Europa, a igreja romana foi abalada, tentaram matar Lutero, mas não conseguiram, pela graça de Deus, porque ele foi raptado por um príncipe alemão, escondido, né, da sanha do império, do papado, e ele conseguiu produzir muitos livros, escreveu muito sobre o assunto, e o negócio ganhou uma dimensão tão grande que realmente dividiu-se o cristianismo em católico romano e os protestantes, né, os evangélicos, né? E hoje nós temos essa bênção aqui em nossas igrejas, basicamente a gente tem o nosso culto extraído da vivência da igreja na época da reforma protestante, tá certo? É bom que os irmãos possam ler, entra aí no Google, bota lá Reforma Protestante, você tem uma série de textos bons que pode ler e pode se inteirar melhor do assunto. Mas nesta noite nós queríamos, irmãos, comentar com vocês, para a edificação da igreja, a questão dos marcos teológicos da Reforma Protestante. Os temas que emergiram daquele movimento que ainda hoje serve para abençoar a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos dos 5 solas. Sola, Escritura, somente a Escritura, a palavra sola é latim, né? Somente a Escritura, somente a graça, salvação pela graça divina, solos Christus, somente Cristo como grande e glorioso Redentor, sola fide, que foi o texto que eu li, esse texto serviu para a conversão de Lutero. Ele tinha ido a Roma numa peregrinação e ao subir o degrau da Basílica de São Pedro, de joelhos, ele ouviu a voz poderosa do Espírito de Deus: o justo pela sua fé viverá. Ele se levanta e desce, agora já um homem transformado pelo Espírito de Deus, para empreender esse projeto que Deus tinha colocado no seu coração, que ele não tinha nem interesse de reformar, ele não queria criar uma nova religião, ele queria reformar a igreja católica, mas isso aí, do ponto de vista humano, era impossível, porque o negócio está tão enraizado, né? Fugiram dos pontos centrais da doutrina cristã, enraizou-se numa tradição que eles colocam no pé de igualdade com a palavra de Deus, que teve que haver um rompimento. Criou-se o Partido Protestante, o Partido Católico, que começou guerra, uma confusão do mundo. Valdemar Sá bem disse que é a área dele, que ele fez da ciência das religiões, um assunto que ele cresceu muito nessa área. Então eu queria compartilhar com vocês a questão dos 5 solas, né, que eu disse uma parte, vou dizer, né? Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide e soli Deo gloria. Amém? Somente as Escrituras, somente pela graça de Deus, somente Cristo é o grande Salvador, somente a fé que é o instrumento usado para receber as bênçãos de Deus, inclusive a salvação, e só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Amém? Então nós vamos agora começar um pouquinho sobre sola a Escritura. A igreja romana ela foi
ao longo dos séculos, desviando das verdades do Evangelho. E começaram muitas coisas do meu Deus, a adoração às imagens, a veneração. Ele não chama de adoração, chama de veneração, que é a mesma coisa. E começaram a reverenciar as relíquias dos santos do passado. Né? O pessoal até brincando disse que fosse para reconstruir a cruz de Cristo com as lascazinhas, dá para fazer uma floresta e não só uma cruz, né? Porque muitas invenções, muitas coisas escravizavam a mente do povo na época, né? Mas agora Lutero, que foi um profundo estudioso da Bíblia Sagrada, porque a fé dele chegou ao seu coração, não foi de um relâmpago que aconteceu. Ele já vinha lendo a Bíblia, investigando, olhando e lendo, procurando descobrir a vontade de Deus, até que um dia aconteceu aquela bênção, quando ele subia os degraus da Basílica de São Pedro, de joelhos, e ali Deus tocou no seu coração, fazendo com que esse texto, justo verá pela fé, fosse o texto que iria levá-lo à salvação através de Jesus Cristo. Mas, queridos, essa questão de sola Escritura, somente as Escrituras, né? É bom que a gente entenda, irmãos, que a Bíblia é a santa palavra de Deus. Amém? Neste livro sagrado, Deus revela o seu ser, o seu caráter, os seus atributos e, sobretudo, a sua santa e bendita vontade. O seu ser, o seu caráter, seus atributos e a sua santa e bendita vontade. A Escritura é a regra de fé e prática do cristão. Nós não precisamos mais de nada para nortear a nossa vida nos caminhos do Senhor, exceto a santa palavra de Deus. E Lutero tinha essa consciência, né? Ele disse, olha, pode fazer pregação que chova milagres, mas se não estiver alicerçado na palavra de Deus, tudo seja amaldiçoado. E é verdade, porque a palavra de Deus é norteio, é o caminho para a vida da igreja, para a vida do cristão. E a época da igreja romana entendia que a igreja estava acima da palavra de Deus. E Lutero disse, não, a palavra de Deus está acima da igreja. É ela que norteia a vida da igreja, é ela que mostra o caminho para a igreja. E por isso que é só a Escritura, somente as Escrituras. Aí deixa eu fazer assim uma referência a esse atual movimento, né, neopentecostal que está por aí no meio das igrejas e que muitos crentes valorizam. Tem crente que gosta de reuniões onde tem a profecia, revelações, etc, etc. Nada contra, porque eu gosto disso também. Desde que esteja respaldado na santa palavra de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia, leia a Bíblia e deixe Deus falar o seu coração através de sua palavra, porque aqui está a revelação completa de Deus. Amém? Jesus disse em certa ocasião aos seus contemporâneos, examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. É um livro diferente, irmãos. Eu já li inúmeros livros, eu gosto de ler muito, agora diminui um pouquinho, mas comia livro, vamos dizer assim. Lendo de madrugada, lendo mais a minha leitura mais incisiva, mais concentrada é a santa palavra de Deus. Amém? Eu tenho ouvido a voz de Deus falar no meu coração através de sua palavra, e esta bênção está disponível para você que está aqui presente nesta noite. Sola Escritura, somente as Escrituras, não precisa de nada mais. Aliás, a Bíblia diz lá, através de Paulo, que se mesmo anjo do céu aparecesse pregando outro evangelho, diferente daquele que ele tinha pregado, que nas Escrituras, seja anátema, amaldiçoado, maldição. Não se deve tirar nada deste livro, nem acrescentar nada, porque ele é completo. Tudo aquilo que Deus queria que você conhecesse, torna a repetir, acerca do seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade, estão aqui na santa palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Amém?
Veja que Pedro diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, vou repetir, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Lá em Isaías 34, 16, você vai encontrar o seguinte: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o disse, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Irmãos, a igreja hoje ela está perdendo, porque não está valorizando mais a palavra de Deus. Os crentes estão gastando mais tempo nas redes sociais, em shows, em eventos, estão se esquecendo de que Deus colocou a sua palavra pertinho dele, pertinho do seu coração, onde você pode ouvir, irmãos amados, a voz de Deus, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Você está correndo para ouvir fulano A ou B, como se Deus estivesse falando através dele. Pode ser até que Deus esteja falando uma profecia circunstancial para consolar, exortar ou edificar, mas tudo de acordo com a palavra de Deus. Porque se é o Espírito que está falando através daquela pessoa, foi o Espírito que inspirou, e não pode haver contradição nem choque. Isso aqui sobressai, porque isso aqui é a palavra de Deus. Amém? Jesus, ele contou uma parábola, um disse que era parábola, um disse como fato. O fato é que Jesus revelou o que acontece quando a pessoa morre. Está lá no capítulo 16 de São Lucas. E diz a Bíblia lá que o rico que morreu afastado de Deus, está num lugar de tormento. Ele pede a Abraão, que representa Deus, que libere Lázaro, que tinha morrido, que era o mendigo, que viesse à terra, ressuscitasse, para dizer aos seus 5 irmãos que estavam ainda vivos, para eles aceitar a Jesus, porque para não ir para aquele lugar de tormento. Sabe qual foi a resposta dada por Abraão, por Deus? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, ele tem a palavra revelada à disposição dele. Então leia e guarde no coração. Escondi, disse o salmista, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querido, valorize pelo amor de Deus as Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, irmão. Estude a Bíblia. Nas faculdades da época, o senhor Valdemar sabe disso, tem a cadeira de teologia. Qual é o curso hoje que tem aqui, cadeira de teologia? Talvez eu não sei, quando conheço o programa desse curso. Eles estudavam línguas originais, o grego, o hebraico, o aramaico. E cada dia o mundo está se distanciando de Deus e a sua palavra está perdida, como aconteceu na história de Israel, que encontraram o livro quando foram fazer uma reforma no santuário, descobriram por acaso o texto sagrado de Deus, relegado os sacerdotes, os reis, os príncipes de Israel, estavam nem ligando para a palavra do Senhor. Parece que é o quadro da igreja hoje em dia. Faça um show, bota um cantor de renome, a igreja põe feito louca para ouvir, paga até a taxa de entrada para esse tipo de eventos, mas não quer se deter diante da palavra, do culto doutrinário, para ouvir a voz de Deus. Sola as Escrituras, somente as Escrituras é a única regra de fé e prática da vida do cristão. O segundo sola, o segundo ponto, sola gratia, só a graça de Deus. O que é graça, irmãos? Favor dispensado por Deus ao miserável pecador que não tem merecimento algum. Isso é graça. Deus tem tratado a minha vida e a sua vida com graça.
Tem a graça comum, é a chuva que cai sobre justos e injustos, o sol, as plantas, os alimentos, tudo está à disposição. Quer dizer, ímpio ou justo, vai para o supermercado, tem comida, tem fruta, tem tudo que ele precisa para viver, pelo menos aqui no Brasil, glória a Deus. Isso é a manifestação da graça de Deus, chamada comum. Mas tem uma graça especial, que é a graça salvífica, que é esta que está aqui identificada nesses 5 temas da Reforma Protestante. Sola gratia, somente pela graça de Deus. Enquanto a igreja romana dizia, vocês têm que cumprir os sacramentos, tem que ser batizado para ser salvo, vocês têm que... Aí Lutero disse, não, a salvação é somente pela graça. É um favor que Deus dispensou graciosamente aos miseráveis pecadores. E esta graça é alcançada a igreja, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Pela graça sois salvos, disse Paulo. Fomos eleitos pela graça, alcançados pela graça. Tudo é bondade e misericórdia de Deus. É por isso que eu tenho uma dificuldade imensa de entender um crente soberbo e vaidoso no meio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi alcançado pela graça, pelo favor de Deus. Observe, quem foi que procurou resolver a questão do pecado de origem? Foi Adão que pecou? Que foi procurar Deus? Não, ele se escondeu, se afastou. Aí Deus graciosamente lá vai o encontro. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz, me escolhi, você pecou, Adão. E Deus começou a tratar com o pecado dele, matou animais, tirou a pele, cobriu a nudez dele e da sua esposa. Amém? Deu uma promessa sobre o Redentor que haveria. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Isso é graça e misericórdia de Deus, irmãos. Eu fico pensando na minha vida, eu nasci numa usina, irmãos. Não tinha nada lá não, só tinha um crente, depois ele foi embora e mamãe, a bichinha, essa da igreja preteriana, casou com 15 anos de idade, com 15 filhos, imagina. Mas a mensagem do Evangelho foi tão poderosa no coração daquela mulher que ela cantava com a gente, mesmo com a fraqueza dela, você mandei perdido, vaguei, e aquilo começou a tocar no meu coração. Na usina, para ser homem, tinha que beber, fumar, eu não vou dizer outra coisa não. Ser macho. E eu trabalhei num bar, irmãos, vendendo bebida, cigarro, na minha adolescência. E Deus me preservou. É ou não é graça de Deus? Graça de Deus. Me trouxe para João Pessoa, me colocou na família evangélica, igreja preteriana, Deus falou no meu coração, comecei a interessar pela Bíblia, começou aquilo crescer, daqui a pouco que dominou completamente o meu coração e eu estou crente pela graça de Deus. Quero não, que aqui está aí, parafuso. Sola gratia, somente a graça de Deus. Pela graça sois salvos, disse Paulo, pelo Espírito Santo. Veja o que diz a palavra de Deus ainda sobre essa questão. Porque todos pecaram, disse Paulo, escrevendo aos Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Aí diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, olha que coisa linda, pela redenção que há em Cristo Jesus. Foi a graça que levou Jesus à cruz, para morrer por mim e por você, e hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor, em memória dessa grande obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Salvação pela graça. Não precisa fazer mais nada, apenas reconhecer que sou miserável, pecador, aceitar o que Jesus fez na cruz, crer nele, receber no coração, e a Bíblia lhe garante a redenção eterna. Louvado seja Deus por isso. Sola gratia. Amém? Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, disse Paulo escrevendo aos Romanos, assim também por um só ato de justiça veio a graça
todos os homens para a purificação da vida. Glória a Deus, né? Você foi alcançado pela graça. Sola gratia. Diga comigo, sola gratia. Em latim, só a graça de Deus, que alcançou a mim, a você, a nós e a toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Solos Cristos, somente Jesus Cristo. Querido, eu acho que você deveria procurar conhecer mais Jesus, lendo os Evangelhos. Eu vou perguntar quem leu aqui os Evangelhos, né? Você leu? Os Evangelhos, irmãos, são 4 relatos que aqueles homens escolhidos por Deus fizeram, do mesmo personagem. É como se eu estivesse olhando para essa caixa e dissesse assim: essa caixa é uma caixa retangular, é preta, tem uns botões e tem um negócio aí esquisito daí. José olhasse para a caixa e dissesse: essa caixa tem o nome Watson. Aí tem outro, aí começasse a escrever diferente. Evandro olhasse para ela, começasse a ver coisas que nem eu nem Josias viu. E Denise olhasse e fosse. É assim os Evangelhos. Cada um vai ter uma fotografia de Jesus determinado, enfocando determinada faceta do seu ministério. Você junta os Evangelhos, você tem agora o quadro real, o retrato real do seu Salvador, do seu Senhor, do Filho de Deus, do Rei do Universo, o Senhor da Igreja, bendito seja o nome do Senhor. E eu já comecei a ler agora a harmonia dos Evangelhos, os 4 Evangelhos ao mesmo tempo. É um livro que tem muito interessante, em colunas, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, e os acontecimentos vão sendo, você pode ver a diferença, um que omitiu uma questão, o outro omitiu, colocou a mais, e você tem um quadro completo. Vocês sabiam que foram 2 os cegos de Jericó? Foram 2 cegos de Jericó, diz o evangelista. Só que um evangelista só relata o Bartimeu, mas foram 2 curados. 2 cegos, 2 procuraram Jesus e 2 foram curados, né? Mas há um evangelho que só foca Bartimeu, o cego Bartimeu. E por aí vai. Irmãos, Jesus Cristo é o ponto central de toda a história da redenção. Olha, você lê o boletim da igreja. Eu estou, pela graça de Deus, já concluindo, olha, Cristo na Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Josué. Chegou agora a vez de hoje de Tiago. Próximo domingo vamos fazer Pedro 1 e 2, outro João 1, 2 e 3, depois Judas e Apocalipse. Eu concluo o meu livro. Jesus é o personagem central de toda a história da redenção. Ele está identificado através dos títulos, figuras e profecias diretas e indiretas acerca desse ilustre personagem que é o Filho de Deus, que encarnou para realizar um ato salvífico que foi reconciliar você com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Somos Cristo, somente Jesus Cristo. Amém? Não precisa de botar outro intermediário. Você talvez tenha assistido aqui o Alto da Compadecida, né? A maioria assistiu. Pois é. Peça a mãe que o filho atende. Olha, não precisa pedir a mãe. Vai direto. Porque a Bíblia diz que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. E os apóstolos, em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos através dele salvos, a não ser o poderoso nome de Jesus. E Lutero pregava isso. Os reformadores pregavam isso, essa verdade. Resgataram a cristologia e colocaram Jesus no lugar onde ele deve estar, aqui no centro. Porque a igreja romana permite eu dizer isso, que é a verdade, ninguém pode me questionar. Ela acredita em Jesus, que é o Filho de Deus. No entanto, ela deslocou Jesus e tornou inacessível e colocou entre eu e você, Maria.
Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores. Olha aí, está vendo? Você vai começar a invocar Maria e pede a sua bênção para a sua vida, miserável pecador. Solos Cristo. Vá direto a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E o Verbo se fez carne, disse São João, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você é discípulo de quem? De Cristo. Você é um cristão. Você não é um mariano. Você não é devoto de São Paulo, de São João, de São Pedro. Você é devoto de Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Solos Cristo. Saiba, pois, com certeza, disse o apóstolo Pedro, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus os fez Senhor e Cristo. Digo-lhes, disseram os anjos ali, o ancião, os seres viventes lá naquela adoração, doxologia lá do Apocalipse. Digno é de tomar o livro, de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você precisa conhecer mais a Cristo. Amém? Acreditar mais em Cristo, confiar mais em Cristo, porque é o segredo da sua vitória. Amém? É o segredo da sua felicidade neste mundo, na eternidade. Apegue-se a Cristo, sirva a Cristo, louve a Cristo, adore a Cristo. Solos Cristo. Sola fide. Só fé. Amém? Olha, irmão, todas as bênçãos que Deus nos concede descem dos céus através de Jesus Cristo. Toda a nossa comunicação com Deus chega à presença de Deus através de Jesus Cristo, Ele é o mediador. E a salvação, irmãos, é um ato de fé. Essa fé que é gerada pelo Espírito Santo dentro da sua alma, no seu coração, e você agora acredita, crê que Jesus de fato é o Filho de Deus, é o seu Salvador, o seu Redentor. Quando Paulo e Silas estavam lá em Filipos, presos, levavam uma surra tremenda por causa do Evangelho, e Deus fez um rebuliço naquela prisão, diz o texto sagrado de Atos 16, e a palavra de Deus diz que o carcereiro, desesperado, porque viu as portas dos cárceres, das cadeias, né, abertas, todas, e ele viu a perspectiva de todo mundo ir embora, ele era o responsável, e ele, pronto, agora eu estou perdido. E pegou uma espada e quis se suicidar, e Paulo e Silas gritaram, pelo amor de Deus, não faça isso, nós estamos aqui. Aí ele começa a imprimir com a presença de Deus e diz, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que pergunta maravilhosa. Qual foi a resposta de Deus através dos apóstolos? Crê, acredita, confia, amém? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu. Aí tem uma bênção particular para ele, que era a sua casa. Pela graça sois salvos, disse Paulo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Eu tenho um colega na Inglaterra que disse aqui, que ele dizia, isso é mais fácil que a salvação de crente, quando o assunto era fácil, né? Só que para nós é fácil e não é, mas Deus não exige nada. O Lutero ia subir o degrau da catedral da Basílica de São Pedro, pagando uma penitência para agradar a Deus, para purificar os seus pecados. Quando ele viu o justo pela sua fé viverá, ele levanta-se convertido e transformado por Deus. A salvação é um ato gracioso de Deus, recebida pela fé. Paulo enfatizou isso com muita autoridade. A fé que justifica o pecador perdido é um ato gracioso de Deus na vida dele. São Paulo diz, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor,
a não ser através do Espírito Santo. A fé foi dada uma vez aos santos. Não precisa fazer nada para a salvação, irmão, fazer oração, pagar promessa, fazer voto, entregar o dízimo, nada. Isso não tem nada a ver com salvação. A salvação é um ato gracioso de Deus recebida pela fé em Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Olhando a história do eunuco, tesoureiro lá de Candace, da Etiópia, rainha etíope, ele tinha ido, era um prosélito, tinha ido a Jerusalém para adorar e tinha retornado, vinha retornando lendo o profeta Isaías. E quando ele vinha lendo, Deus tira Filipe lá de Samaria, onde está sendo um instrumento de um avivamento poderoso, espiritual, e manda ele ir para um lugar deserto lá, sai daí, vai embora, vai para um lugar que eu vou te mostrar. O caminho de Gaza, fica ali, fica lá. E Filipe, pelo Espírito, vai embora, fica ali esperando uma carruagem. Aí ela vem aquele cortejo, que o homem era importante, era um tesoureiro que não vinha sozinho, evidentemente, vinha com a escolta, né? Carruagem, outro, talvez outras, soldado, tudo, porque era um homem importante, muito importante. Aí o Espírito diz: ajunta este carro. E Filipe corre e fica próximo do carro. Aí eu ouvi o eunuco ler o profeta Isaías. Você está entendendo o que você está lendo, Luiz Filipe? Não, só se alguém me explicar. Aí sobe para ajudar. Aí daqui a pouco o homem chega e diz: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Aí vem a palavra, né? É lícito se você crê de todo o seu coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E desceram ambos a água, o Filho batizou, e ele foi embora feliz, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Sola fide. Amém? Salvação recebida pela fé. Sola fide. Sola grato, ou só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Ah, meu Deus, quantos pregadores vaidosos, quantos homens que se encheram de empáfia nesse Brasil, porque Deus graciosamente o abençoou para ele pregar a multidão de 5.000 pessoas, 3.000, 10.000, etc. E às vezes as pessoas reivindicam para si uma glória que ele não deve, não é dele. A glória somente é devida a Deus. Amém? Só lhe deu glória, somente glória a Deus. Se você fez um bom trabalho, está sendo elogiado, transfira a glória para quem lhe abençoou e lhe capacitou para aquilo. Jesus disse: olha, quando vocês forem fazer um trabalho, fizerem, quando for perguntado, digo: olha, somos servos inúteis e fizemos apenas aquilo que nos foi mandado. Por quê? Porque a glória é de Deus. Deixa eu contar uma história bíblica. Teve um cidadão, um rei chamado Herodes Antipas, se não me falha a memória. Ele fez um discurso a uma plateia seleta e o povo diz: voz de Deus e não de um homem. E a Bíblia diz que Deus o feriu de imediato, porque ele aceitou aquela glória para si. Comido de bichos, expirou. A minha glória, disse Deus lá no livro de Isaías, não darei a outrem. Amém? Não darei a outrem. Os homens de Deus que andam aos pés do Senhor compreendem esta verdade. Diz Spurgeon, que era um grande pregador inglês, que ele está ministrando na igreja lá no Tabernáculo de Londres, que ele construíram, cabia 5.000 pessoas aproximadamente. E quando ele terminou o sermão e foi lá se despedir da Assembleia, dos irmãos, a irmã disse: pastor, o senhor pregou excelente mensagem. Ele disse: meu irmão, o diabo já disse quando ia descendo do púlpito sair. A glória de Deus. O diabo já sussurrou nos meus ouvidos quando eu ia descendo do púlpito, mas a glória é de Deus.
você e eu, nós somos, irmãos, criados para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus, glorificar a Deus com a sua vida, o seu tempo, os seus bens. Amém? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Há uma exclusividade aí. Deus, por amor de mim, disse o profeta Isaías, Deus dizendo através dele, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Amém? Aí Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ao único Deus sábio, cantava Paulo, uma doxologia, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Pastor Catão terminar o sermão dele dizendo assim, ao Senhor Jesus será dado honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Não ouse usurpar a glória que pertence a Deus. Quando vier elogiar, glória a Deus. Amém? Bendito seja Deus, porque Deus que dá graça, dá inteligência, dá recurso, dá capacidade para você fazer o que deve ser feito. A glória é dele. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então, a glória de quem, irmãos? De Deus. Aquele pregador é maravilhoso, quando ele prega as pessoas se convertem, é? Aonde é que está escrito que a conversão é a obra do homem? A conversão é uma obra exclusiva da graça de Deus, do Espírito de Deus, do poder de Jesus Cristo. A glória é dele. E tem muita gente aí que está insultando a Deus, atrevido, enfatuado, besta, achando que é o supra-sumo, é o tal, e que olha todo mundo com discriminação. A glória é de Deus. Só existe o glorioso, maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Pelo que também Deus exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Portanto, estou repetindo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide, soli Deo gloria. Esses foram os 5 pontos centrais da reforma protestante. Isso abalou o mundo, abalou o cristianismo da época. E hoje está abalando ainda, porque a verdade da palavra é de Deus. Amém? Que Deus seja misericordioso para conosco nesta noite. Que essas verdades enchem o nosso coração para a glória dele. E que essa igreja que está aqui, irmãos, constituída, entenda que nós estamos aqui neste mundo para promover a glória de Deus. Não é a nossa. Somos servos inúteis. A glória dele. Ao Senhor Jesus, plagiando o pastor Catã, né? Sejam dados honra, glória e poder para todos sempre. Amém.